E aí, pessoal, beleza? Seguinte, vamos ver hoje como configurar o 802.1x no Windows 10 e no Active Directory, tá? Para autenticação com usuário e senha e também com certificado. A gente vai usar uma suíte Cisco para fazer essa configuração. É importante que você lembre que esse vídeo não é focado na configuração da suíte. Na verdade, a minha ideia é que ele fosse agnóstico ao equipamento, tá? Eu vou pincelar alguma coisa aqui da configuração, só porque a gente vai precisar fazer aqui alguns testes. Mas a ideia é que isso funcione com Cisco, com HP, com qualquer tipo de suíte, Meraki, tá? Contanto que tenha suporte ao 802.1x. Aí você deve estar perguntando, mas o que diabos é 802.1x? O 802.1x, ele é aquela autenticação que você faz no Wi-Fi. Então, quando você vai conectar no Wi-Fi, tá, na sua empresa, você não tem que passar o usuário e senha da rede para poder conectar. Aí, pessoal, o que acontece? O pessoal pegou, né, resolveu pegar e falou assim, já que dá para autenticar uma conexão de rede no Wi-Fi, que tal se a gente começar a autenticar também a cabeada? Então, para evitar que alguém chegue na rede da empresa de vocês, ligue o notebook numa porta de rede que ele veja livre e tenha acesso completo à rede, possa escanear, fazer qualquer coisa, foi pensado na autenticação Wired 802.1x, que é a primeira linha de defesa. Então, ela já bloqueia o acesso físico à rede cabeada, assim como você bloqueia o acesso à rede Wi-Fi para quem você não quer que tenha acesso. O Windows, ele já tem o que a gente chama de suplicante, que é o cara que recebe a requisição da infraestrutura de rede que tem que autenticar, pede para o usuário a autenticação e manda para a rede de volta para ver se a porta vai ser liberada ou não. Esse pedir para o usuário a autenticação, né, é que pode ser automático, via sigla sign-on com certificado ou sem certificado, ou manual, onde vai aparecer um pop-up para o usuário digitar a senha dele. Vou mostrar tudo isso para vocês nesse vídeo, tá? E também o que precisa fazer do lado do cliente, do lado do Windows 10, o Windows 11 ou Windows 7, se for o caso, e também do lado do teu servidor de AD. Eu tô com o Windows 10 aqui, tá? Eu vou logar aqui nele. Ele tá fora do domínio, tá? Mas ele tá na rede. Então, se eu abrir aqui um CMD, eu consigo aqui dar um ping no google.com e aí ele está resolvendo o nome e navegando na internet. Isso é uma coisa boa porque a gente precisa que essa máquina ela tenha conectividade antes da gente fazer os bloqueios, tá? Então esse Windows também está todo atualizado com a atualização mais recente da Microsoft no dia que esse vídeo está sendo gravado. Você pode ver a data de gravação aqui na descrição e nos detalhes do vídeo no YouTube. Pode ser que no futuro mude alguma coisa, então sempre procure a documentação tanto da Microsoft quanto do seu equipamento de rede. Eu estou com o Windows Server aqui também, tá? Esse Windows Server, pessoal, ele está com o domínio já configurado, então eu estou levando em consideração que você sabe configurar e administrar um AD, que o teu AD está funcionando com DNS, DHCP, tudo pronto, tá? Então esse vídeo aqui não é focado em te ensinar a montar um Active Directory, a gente está considerando que já está pronto. Então o que eu vou fazer, pessoal? A primeira coisa aqui que a gente precisa fazer aqui no AD é instalar um componente chamado de Network Policy Server, que é justamente ele que vai fornecer o serviço de radios para a nossa rede e é através do radios que o switch solicita, né, a verificação das credenciais do usuário para o domínio. Então eu vou colocar aqui, adicionar roles and features, next, next. Aqui vou marcar o meu servidor, vou dar next. Vou vir aqui, ó, Network Policy and Access Service. Add features, next, 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 install. E a gente aguarda, então, ele concluir a instalação dessa parte aqui do componente do Windows, tá? Ok, pessoal, terminou então de fazer a instalação aqui do Network Policy and Access Services, né? Então vou dar um close. A próxima coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, então eu vou vir aqui em Tools e vou vir aqui, ó, em Network Policy Service. Vou colocar aqui tela cheia. Vou clicar aqui com o botão direito em cima dele e vou colocar registrar server em Active Directory. Não esqueça de fazer essa parte, é muito importante.
Pronto, ele está registrado no AD. E aí é o seguinte, pessoal, a gente precisa fazer algumas configurações aqui, tá? Então a primeira configuração que a gente precisa fazer é colocar o nosso Radius Client, tá? Eu vou configurar aqui o Radius Client. Quem é o Radius Client? Você pode pensar que o Radius Client é o usuário final, mas não. O Radius Client é quem pede uma autenticação pelo protocolo Radius para o Radius Server, que é esse servidor aqui. Então nesse caso, pessoal, o Radius Client é a suíte, tá? Então eu vou colocar aqui, botão direito, New, vou colocar aqui o friendly name para identificar a suíte, então eu vou colocar aqui suíte, vou colocar aqui o IP da suíte, tá? Então no nosso caso aqui vai ser 10, 13, 13, 41, e aqui eu vou colocar a senha que a suíte vai usar para autenticar aqui no servidor, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui Cisco, no C maiúsculo, 123, Cisco, C maiúsculo, 123. Se tiver correta a senha, vamos dar um OK e ele vai criar aqui o Radius Client. Não dá para verificar a senha, tá, pessoal? Mas a gente sempre pode editar e modificar ela aqui. A outra coisa que eu preciso fazer, pessoal, é criar uma política de autenticação, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas o que eu vou fazer aqui agora é criar uma política baseada em usuário e senha, tá? Então vamos expandir aqui Policies. Nós temos aqui o Connection Request Policy, já vem uma criada por padrão, não precisa mudar, tá? Não precisa mudar ela. E aqui nós temos as Network Policies, tá? Ele já tem duas Network Policies aqui desabilitadas, que são padrão. Eu vou criar uma nova, vou dar aqui New, e vou chamar ela aqui de 802.1x com usuário e senha. O tipo do Network Access Server eu deixo unspecified mesmo, vou dar aqui um Next. E aqui são as condições. As condições, pessoal, é assim, o que vem na requisição de autenticação que eu preciso que bata com essa regra para poder a regra ser utilizada. Eu vou colocar aqui algumas condições de cabeça, mas na hora que a gente fizer a primeira autenticação, aí eu vou mostrar para vocês exatamente o que vem no campo através do Event Viewer aqui do Windows. Então vou dar um Add, eu vou dar aqui User Groups, vou dar aqui um Add. E aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, todo usuário do domínio vai poder logar, tá? Então eu vou colocar aqui domain, check, opa, se escrever certo funciona, domain, check, vou procurar aqui domain users. Por padrão, todo usuário que você criar no Windows, aqui no AD, ele vai ser parte do membro domain users, tá? Eu posso adicionar outros grupos se for necessário. Então fica o meu domínio, que é lab barra o grupo domain users, ok? Vou adicionar uma outra condição. Vou colocar aqui então, pessoal, na Port Type, tá? E eu vou marcar aqui Ethernet para fazer a autenticação do 802.x cabeado. Se eu quisesse marcar aqui o wireless para poder a mesma regra funcionar para os dois, também funcionaria. Só que o ideal mesmo é que você faça a regra para o cabeado, para o Wi-Fi, porque normalmente você tem características do que você devolve para o equipamento que são únicas para cada um. Então é importante ter as regras aqui separadas também. Outra coisa que eu preciso colocar aqui, pessoal, é o Authentication Type, tá? Então eu vou procurar aqui Authentication Type, vou dar um Add, e vou marcar aqui PEAP, que é a autenticação que a gente vai usar para usuário e senha. E uma coisa também que eu posso fazer é restringir quem é o client Radius que vai usar essa senha, tá? Então a gente vem aqui, ó, e pega aqui Client Friendly Name, e a gente pode colocar aqui switch ou SW, por exemplo, ponto asterisco, tá? O ponto é um caractere, então tudo que tiver SW e qualquer número de caracteres depois, ele vai aceitar, tá? Vou colocar aqui na descrição do vídeo também o documento aqui da Microsoft, que tem a sintaxe que você pode usar aqui para o friendly name. Se eu escrevesse switch do jeito que eu criei aqui no Radius Client, já seria o suficiente para ele usar apenas esse cliente. Mas aí uma regra para o cliente não é efetivo, tá? Levando em consideração que geralmente a rede vai ter vários equipamentos. Então vou dar aqui um Next, já que as minhas condições, eu estou satisfeito com elas aqui. A minha regra, ela vai garantir acesso, eu também posso fazer uma regra para bloquear o acesso. E é importante aqui o seguinte, pessoal, se você marcar essa opção aqui, Access is determined by user dial-in properties, cada usuário do AD, ele tem uma propriedade de dial-in, que normalmente, por padrão, ela está configurada para deny. Se eu marcar isso daqui, ele, apesar de cair na regra, apesar da regra dizer que é para garantir o acesso, ele vai bloquear se o usuário tiver como deny lá. Não marcando isso, o que vale é a permissão aqui da regra, tá?
Então eu recomendo que não marque. Next. Aqui eu vou adicionar o EAP Type PEAP. A gente deixa marcado aqui tudo que está marcado por padrão. Vou dar aqui o Edit aqui no PEAP. E ele está reclamando aqui que a gente não tem um certificado para poder usar o PEAP, não tem problema nenhum, tá? A gente vai já corrigir isso. Vou dar aqui então o Next. Aqui na próxima tela, pessoal, não mexe nada. Deixa tudo padrão do jeito que está aqui. E dá um Next. Aqui também a gente não precisa mexer em nada. Vou dar um Next. Tem configurações extras, como mudar VLAN, aplicar uma CL no equipamento, mudar o usuário de grupo policy, esse tipo de coisa. Isso dá para fazer com o NPS. Você passa parâmetros de volta com essas informações para o equipamento que está requisitando a autenticação. Algumas coisas, como instalar patch, verificar se um patch está instalado, você precisa de uma outra ferramenta, como por exemplo o ISE, sendo o servidor Radius, para poder fazer o enforcement desses detalhes. Esse vídeo não cobre essas features adicionais, tá? Se vocês quiserem, se tiver muita procura, a gente pode fazer, por exemplo, um vídeo ensinando a devolver parâmetro para mudar VLAN ou aplicar uma access list na conexão do usuário. Dá um finish aqui e a gente tem a nossa regra criada. O que acontece, pessoal? Mesmo que a gente não vá fazer a autenticação por certificado, para o NPS falar com o AD e falar o PAP, é preciso que tenha certificado instalado na tua estrutura de AD. Então vamos instalar aqui o CA do AD para a gente poder continuar. O nosso NPS está configurado, está prontinho. Então a gente vem aqui dar um Add Rules and Features. Vou dar aqui o Next. Next. Escolhe o nosso servidor. Next. E vou adicionar nesse único servidor que eu tenho uma CA integrada ao AD. No caso de você ter vários servidores AD e apenas um deles vai ser o CA, é importante que você pense direitinho, converse com o time de segurança para ver aí a melhor forma de implementar na sua estrutura, tá? Vou dar aqui o Next, Next, Next. E aqui eu escolho, pessoal, os serviços do AD que eu quero instalar, tá? Certification Authority. É o mínimo que você precisa. Eu vou habilitar todos, tá? Mas você tem que ver aí o que você precisa. Para a gente aqui, o Certification Authority, o Network Device and Role Service e o Certification Authority Web and Role Service já seria o suficiente, tá? Mas eu vou habilitar todos aqui para garantir. Dá aqui o Next, 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 Install. E a gente aguarda terminar a instalação das features de CA do Active Directory. Beleza, pessoal, ele terminou aqui então de instalar as features, tá? Vou dar um close. A gente precisa agora configurar as mesmas, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, configura Active Directory Certificate Services, a gente vai configurar então. Ele pede as credenciais de quem vai ser o administrador do certificado, tá? Eu estou usando aqui um usuário administrator, pode ser qualquer domínio de mim, tá? Vou dar aqui Next. Vou colocar aqui para a gente configurar o Certification Authority, Next. Ele pergunta se é o Enterprise CA ou Standalone. O Enterprise CA ele é integrado com o AD, o Standalone não, ele é separado do AD, tá? Eu vou colocar então Enterprise. Se ele vai ser o primeiro CA da tua rede, ele vai ser o root. Se você já tem o CA, a gente vai configurar ele como subordinado, tá? Que aí ele vai depender do root CA da tua organização. Pessoal, não vou entrar muito nesses conceitos, tá? De segurança, de certificado, porque isso é bem complexo. Recomendo que vocês estudem, tá? Isso daí para não fazer besteira, porque uma vez que você introduz certificado na tua rede, você aumenta bastante a segurança, mas você também tem que saber recuperar, fazer backup, fazer restore e resolver os problemas do ambiente de Certification Authority, né, de CA da tua rede, porque caso ele pare, toda a autenticação, tudo que depende dos certificados também vai parar. Eu vou criar uma nova Private Key, porque a gente não tem nenhuma. Eu recomendo colocar aqui, pessoal, 4096. Existem chaves mais fortes, tá, do que a RSA, mas vamos manter a RSA para manter simples aqui. E vamos marcar aqui e permitir que o administrador ele interaja com a Private Key do CA. Vou dar aqui o Next. Aqui são as informações que ele traz automático do meu domínio aqui do meu AD, eu vou manter do jeito que tá, você pode editar se quiser. Aqui é o número de anos, tá, que o certificado vai ficar valendo. O padrão é 5 anos, você pode mudar isso para dias, semanas, meses e anos, eu vou manter o padrão. Você pode conversar com o time de segurança para definir o que é melhor para o seu ambiente. Essas pastas onde ele vai passa aqui periodicamente para você poder restaurar o CA, caso de falha do servidor. E aqui, pessoal, ele dá um sumário, vamos dar um configure então. Beleza, pessoal, o Certification Authority está configurado, vou dar aqui um close. Beleza, pessoal, agora ele está perguntando se eu quero configurar serviços adicionados, vou dizer que sim, vou dar aqui um Next, vou marcar aqui os serviços.
Vou dar aqui o Next e ele vai passar um por um. Pessoal, uma coisa que ele está pedindo aqui é o seguinte, eu preciso de uma conta que ela faça parte desse grupo IIS_IUSRS, que é o grupo que pode gerenciar o servidor web desse servidor específico. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos adicionar o nosso usuário administrador, pode ser outro usuário também, aqui no grupo, tá? Porque por padrão não vem nenhum usuário no grupo. Então eu vou vir aqui Tools, Active Directory Users and Computers, vou navegar aqui até Users. Aí eu tenho duas maneiras de fazer, tá? Eu posso editar o administrador e colocar ele no grupo, ou eu posso vir aqui no Built-in, eu posso procurar o grupo, editar o grupo e adicionar o usuário, tá? Então são duas formas de fazer. Vou fazer pela segunda, vou editar o grupo aqui, vir aqui em membros e adicionar o usuário administrador. Coloquei o usuário administrator aqui no grupo, deu um OK. Vou minimizar essa ferramenta. Vou voltar lá para o Wizard e aqui eu vou dar um Select e a gente vai colocar o usuário e senha do administrador aqui. Deu Next, tá? Ele foi para a próxima. Aqui ele está pedindo para a gente colocar as informações para ele criar um certificado, tá? De enroll. Eu posso preencher esses dados aqui. No meu caso, eu vou colocar um faz de conta aqui, tá? Eu vou colocar aqui admin@lab.local, company Black IT, departamento TI, cidade São Paulo, state província SP. Vou dar aqui o Next. Aqui ele pede para a gente colocar o tamanho da chave, vou colocar 4096, vou dar aqui um Next. Ele pede para especificar, tá, o nome do CA, então vai ser CA Name ou Computer Name, tá? Eu vou deixar o padrão CA Name e vou dar aqui o avançar. E o tipo de autenticação eu vou colocar aqui integrada ao Windows, tá? Vou dar aqui o Next. Ele pede aqui de novo, a gente já está configurando o próximo serviço, tá? Para especificar o usuário do IIS. Vou colocar integrada aqui ao AD. Ele pede para escolher aqui uma chave privada previamente criada ou criar uma nova. Eu vou selecionar uma que já existe para a gente não ficar com várias. Dá aqui o Next, configure. Beleza, pessoal, ele terminou então de configurar aqui o CA. Vou dar um close aqui, tá? Vou voltar aqui no NPS e agora a gente vai editar aqui a nossa regra. Vamos voltar aqui em Conditions, Constraints. Aqui no PAP, se eu der um edit agora, aí ele tem as informações de certificado, tá? Para identificar o servidor para os clientes. Então aqui eu posso escolher qual é o certificado que eu quero usar e aqui qual é o tipo de security password, storage password que a gente vai usar. Então o PAP vai usar por baixo o MS Sharp V2, tá? Beleza, a gente está pronto para fazer então a configuração lá do lado do computador, tá? Então eu vou aqui no meu Windows 10. A gente vai vir aqui na placa de rede, internet, alterar a configuração de adaptador. A gente vai editar então a propriedade da nossa placa de rede. E a gente precisa, pessoal, do lado de rede, uma parte que não está aparecendo. Ela não está aparecendo porque a gente precisa habilitar o serviço de autenticação cabeada aqui no Windows, que ele vem desabilitado por padrão. Então eu vou fechar aqui as propriedades, vou minimizar aqui tudo, vou vir aqui digitar aqui Services. Então a gente vai abrir aqui o aplicativo de serviços do Windows. A gente vai procurar aqui, pessoal, nos aplicativos, tá? Aí, pessoal, aqui nós vamos procurar configuração automática de rede com fio, tá? Vocês estão vendo que ela está desabilitada aqui, tá manual. Nós vamos dar um duplo clique, então. Vamos mudar aqui para automático, dar um aplicar, um iniciar e um OK. Agora o serviço está em execução. Eu não preciso mais mexer aqui no serviço, eu vou fechar. Vou voltar aqui na configuração da placa de rede, propriedades, e a gente agora tem a aba autenticação. Se o teu Windows estiver em inglês, vai ser Security. Ele já vem, pessoal, basicamente pronto aqui, tá? Então ele já vem com o PAP selecionado. A gente pode colocar aqui para não validar a identidade do servidor, que vai ignorar toda aquela parte de certificado que a gente fez. Mas como essa máquina não está no AD, ela não vai ter o certificado para poder validar e vai dar erro. Então é melhor desabilitar. Aqui na segurança MS Sharp, né, configurar, você pode colocar para usar automaticamente o usuário e senha do login do Windows. Como ele não está no domínio, isso aqui não faz sentido. E aqui em configuração de adicionais, a gente pode escolher, ó, especificar um modo de autenticação, se eu vou autenticar com conta de usuário ou do computador. Qual a diferença, pessoal? A conta do computador, todo computador que você adiciona no AD, ele tem uma conta de computador no AD.
essa conta ela não tem senha. Então é preciso que esse computador tenha um certificado gerado para a conta dele, e aí essa autenticação vai ser feita por computador. O que acontece? Antes de você logar no Windows, naquela tela de login, a máquina fica desconectada da rede, se você não fizer autenticação por computador. Então um usuário que já tem credencial e cache no Windows consegue logar. Um usuário novo não consegue logar. GPOs atualizadas não vão rodar, porque a máquina está fora da rede. Então, no ambiente de Active Directory é importante a autenticação de computador e de usuário simultaneamente. Quando está deslogado, vale a autenticação do computador. Quando está logado, ele troca para a autenticação de quem logou na máquina. Como a gente vai fazer aqui uma demonstração de login com senha, eu vou colocar aqui usuário. Eu vou dar aqui a opção de salvar credenciais, então eu posso clicar aqui e digitar o usuário e senha, para ele não ficar perguntando. Eu vou colocar para a gente digitar, né, sempre, não vou salvar nada, que é para a gente poder demonstrar para vocês aqui o pop-up de autenticação. Pessoal, a estrutura está toda pronta, o computador está configurado, o Windows 10 e o servidor também. Por que ele não está pedindo autenticação? E por que está funcionando a rede ainda? Porque a infraestrutura de rede, o switch, né, que tem a porta que está ligada a esse computador, ainda não está com o 802.x habilitado, tá? Eu preciso fazer essa configuração. Vou fazer ela rapidinho aqui, vou colocar de modo acelerado para vocês verem no vídeo, não vou explicar muito, tá? Mas o importante é que assim que a gente configurar e aplicar, a gente vai poder então fazer o teste e demonstrar para vocês o 802.x em funcionamento, tá? Beleza, pessoal, a gente está pronto então para fazer o primeiro teste. Antes da gente testar, eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, tá? Deixa o teu like, porque dá um certo trabalho a gente fazer lab, pesquisar, repetir esse procedimento, gravar tudo, depois editar. Então ajuda bastante se você deixar um like. Se você quiser ajudar o canal de outras formas, nós temos links do AliExpress para você comprar e a gente receber uma comissãozinha, você não paga nada mais por isso, ajuda bastante o canal. Pode se tornar membro se você quiser. E se você não puder ou não quiser ajudar financeiramente, né? O like e o comentário já ajuda bastante e já tá de bom tamanho aí pra gente, tá, pessoal? Então, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, inclusive. Então, vamos fazer aí nosso teste, tá? O que acontece, pessoal? A rede aqui, ela continua funcionando, tá? Eu vou colocar aqui um ping -t pro servidor. Ele tá pingando porque eu configurei aqui no switch, tá? Show RAM, interface ETH0/0, para ela estar no modo Force Authorized. Se a gente mudar a porta da switch para automático, aí ele vai pedir autenticação, tá? Authorization, Port Authentication, aí temos a opção Auto, que ele vai tentar autenticar. Se autenticar, ele permite, se não autenticar, ele bloqueia. O Force Authorized, ele vai deixar a porta funcionando, apesar do 802.x estar aplicado, ele não vai forçar a autenticação, e forçar não autorizado, ele sempre vai deixar a porta bloqueada. Então vou mudar aqui para Auto. Como a gente não configurou, pessoal, aqui a rede para reautenticar, tá? Ele já bloqueou a nossa sessão, parou de funcionar. Aí se a gente der um desativar e ativar a porta novamente, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não configurei o switch para tentar autenticar periodicamente, tá? Então, uma vez que falhou a autenticação, ele vai ficar sem autenticar. O que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu dei tentando autenticar e começou a piscar aqui, ó. Isso aqui é meio ruim porque o Windows traz a autenticação por trás e às vezes você não vê. Deixa eu criar um usuário aqui rapidão. Então, eu vou criar aqui Users, novo usuário. Vou colocar esse usuário aqui como Black IT, nome dele Black IT. Next, vou colocar aqui a senha dele, Finish. A gente volta aqui no Windows então eu vou passar Black IT, colocar a senha e a gente vai logar. Ok, pessoal, ele não gostou da autenticação, tá? Então alguma coisa deu errado aqui.
A gente precisa ver o que aconteceu. É interessante voltar aqui no servidor. A gente vem aqui então em Tools, Event Viewer. Aqui no Event Viewer, pessoal, a gente vem aqui em Custom, Service Roles, Network Access Policy. E a gente vai ver a requisição que chegou e o que aconteceu. Não chegou requisição nenhuma. O que aconteceu? O nosso switch, Show IP Interface Brief, o switch não está na rede, não tem IP no switch. Então eu esqueci de configurar, não foi de propósito, mas é interessante para vocês saberem, né, que o equipamento ele tem que ter conectividade com a rede para poder mandar a requisição lá para o radius do Active Directory. Então eu vou criar uma interface aqui, uma interface VLAN 1, vou tirar ela de shutdown e vou colocar um IP. E o IP tem que ser aquele IP que a gente cadastrou lá no radius, né? Vamos ver se a switch está pingando para o servidor agora. Ok, tem conectividade da switch para o servidor. Vamos repetir o teste. Ok, ele deu falha na autenticação. Vamos lá no servidor e ver se pelo menos a requisição bateu. Então vou aqui no Event View dar um refresh. E a gente não teve nenhuma requisição chegando do switch para o servidor. Deixa eu verificar algumas coisas aqui, tá? Primeiro, o IP do meu servidor está correto? Está correto. Outra coisa que a gente pode verificar, o faro está habilitado? O faro está habilitado, tá? Vamos fazer uma nova tentativa de autenticação aqui. Se continuar sem funcionar, a gente sabe que ou desabilita o faro ou coloca a regra no faro do Windows, tá? Chegou a requisição aqui no servidor, bora ver? Não chegou a requisição do servidor, tá? Então vamos desabilitar o faro. E vamos tentar autenticar de novo. Ok, pessoal, agora chegou a autenticação aqui. Se você não está vendo o log de autenticação batendo no servidor, significa que tem algum problema de conectividade entre o switch e o servidor. Pode ser faro, pode ser rota, pode ser rede. Mas por que ele proibiu a conexão, tá? Então a gente pode olhar aqui no log da autenticação, tá? Ele está dizendo que a conta não existe, tá? Então na hora de criar a conta aqui eu fiz alguma coisa errada ou eu digitei errado lá no Windows, tá? Escrevi errado, Black IT. Novamente, eu estou desativando e ativando porque eu não configurei o meu switch para tentar logins periódicos, tá? Se ele tiver configurado e falhar, ele vai ficar pedindo pop-up e até a gente conseguir autenticar. Vamos lá, lab/Black IT, a senha. Ele já falhou a autenticação. Vamos voltar aqui no Windows e ver o que foi agora. Dizendo que a conta especificada não existe. Tá aqui, pessoal. Eu ajeitei ali, mas não ajeitei aqui, tá? Porque você tem duas formas, tá, de colocar o usuário. Eu só ajeitei uma forma, tá? Você pode colocar usuário@domínio ou domínio/usuário. As duas funcionam, tá? Então se eu colocar blackit@lab, também funciona. Deveria, né? lab/blackit. Ok, ele falhou a autenticação. Bora ver o que aconteceu agora. Estava falhando antes que o usuário não existia. Agora Secure Identify, ó, ele conseguiu identificar o usuário. Só que ele não está batendo na regra que a gente criou, tá, pessoal? E a gente precisa ver algumas coisas, tá? Aqui, ó, tem toda a informação da requisição de autenticação. Então vamos ver se alguma condição que a gente colocou não está sendo atendida, tá? O Radius Client, ele identificou a switch certinho, ó, 10.13.13.41. O EAP Type é AP. Então o que acontece? O EAP Type que a gente selecionou lá na nossa regra não está correto. Então vamos vir aqui, propriedades, conditions, o EAP Authentication Type aqui, vamos marcar o EAP. Vamos dar um apply. Ok, agora funcionou. A gente tem acesso à rede, tá? E a rede está autenticada. Se a gente vier aqui na switch, ó, e der um Show Authentication Sessions, ó, ele tem a seção de autenticação aqui do .1x na nossa porta 0/0 e a nossa porta aqui ela tá como autenticada, ó, e ela autenticou via EAP. Só que assim, pessoal, imagina você ter que fazer esses passos de configurar a placa de rede em todos os computadores, do usuário ter que ficar digitando a senha, depois de digitar para entrar. Então, quando a máquina não está no domínio, como é esse caso aqui, a gente faz assim manualmente. Eu quis mostrar aqui para vocês, para mostrar o básico.
Agora a gente vai fazer um pouquinho mais automatizado. Eu vou colocar essa máquina no AD, então para não ter problema aqui, eu vou vir aqui na suíte e vou forçar a porta a ficar autorizada para a gente colocar a máquina no AD, dar o reboot, fazer tudo que tem que fazer. Então eu vou vir aqui na interface, vou configurar ela para forçar a autorizada, tá? Para que quando a porta ela suba, ela já suba na rede, sem o cara ter que digitar senha nenhuma. E eu vou colocar a máquina no domínio, tá? Beleza, pessoal, a gente está aqui agora, tá no Windows. Eu vou modificar aqui a configuração da placa de rede para ele usar o login integrado do Windows, tá? Só que para a gente poder testar, eu também vou desabilitar o Faro desse Windows aqui. Porque eu não sei se você sabe, se você está sabendo desse detalhe, mas quando o Faro do Windows está habilitado, a máquina não responde a ping, tá? Então se eu vier aqui e der um ping no IP do meu Windows 10, que eu não sei qual é, aqui, meu IP é o final 166, tá? Se eu vier aqui no meu switch e der um ping no 10.13.13.166, ele não vai pingar. E a gente vem aqui e desativa o Faro, tá? Agora tá pingando. Desativei o Faro. Então beleza, pessoal, vamos para o seguinte então, aqui no nosso servidor vamos deixar um ping rolando só para a gente saber quando a máquina está autenticada na rede e quando ela não está. Aqui na placa de rede então eu vou colocar para ele usar a senha que o usuário digitou quando ele entrou. Aqui em configurar, ó, usar automaticamente os nomes de usuário e senha do login. Aí a gente vai mudar aqui o tipo para usuário ou computador. E eu vou aqui no switch agora e vou mudar a porta para autenticar. Essa demora, pessoal, quando ele autentica, tá? Ela se deve também porque no nosso switch aqui, a nossa porta, ela não está com o port fast habilitado. Então deixa eu colocar o Span Tree port fast, que a nossa porta ela vai subir muito mais rápido. Eu vou ativar aqui. Olha só, tá autenticado, tá? E dessa vez vocês estão vendo que ele não pediu o usuário e senha porque ele usou o usuário que eu estou logado. Se a gente vier aqui, tá pingando. Se eu vier no Event Viewer, der um refresh, a gente vai ver aqui a autenticação como administrador e ela caindo na nossa regra aqui, ó. O nome da regra é 812x com usuário e senha. Aí que interessante, pessoal. Deixa eu dar um logoff aqui. Beleza, pessoal, o que aconteceu aqui? Eu tô na tela de login e a rede parou. Por que a rede parou? Porque na tela de login não tem nenhum usuário conectado. Se a gente for olhar na suíte, a nossa porta aqui, ela não está autenticada mais, ó. Não está autenticada. E aí o que a gente precisa? Vamos olhar aqui no servidor e ver o que aconteceu. Como ele tentou autenticar na tela de login, ó. Ele tentou usar o usuário do computador, ó. E ele não caiu na regra, porque a nossa regra não tem o domain computers. Beleza, pessoal, a gente já viu então que está logando com o usuário e senha, mesmo com o SSO, né? Usando o login, a credencial que a gente logou. Só que a tela de login, né, ainda está sem comunicação. Vamos resolver isso, tá? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou desabilitar aqui o login com senha e vou colocar aqui, ó, duas novas políticas. Vamos criar aqui uma nova chamada 802.1x Computer Certificate e vamos criar uma autenticação para o certificado do computador. Add Machine Groups, add Domain. Não usa aí User Group, tá, pessoal? Que senão não vai funcionar, tem que ser Machine Groups. Vou adicionar aqui Authentication Type e marcar o EAP. Vou adicionar aqui EAP Types e marcar o Smart Card ou certificado. Vou adicionar aqui Client Friendly Name e colocar aqui os SW.asterisco, que é para pegar tudo, todo cliente, Radius Client que começa com SW, porque o meu Radius Client é switch o nome. Aí na tua rede você tem que ver a regra de nome dos teus equipamentos, né? E colocar aqui, tá? Se você usar SW ponto aí na sua rede, não vai funcionar. A não ser que todos os seus equipamentos comecem com switch com S maiúsculo.
E aqui por último vou colocar o NAS Port Type Ethernet. Vou dar aqui o Next, Grant Access, Next, EAP Types Smart Card, vou desmarcar o Less Security Authentication Methods, vou dar aqui Next, Next, Next e Finish. Vou criar uma nova regra, vou botar 802.1x User Certificate. Vou dar aqui um Next, vou adicionar User Group, Domain, Check, Domain Users, vou dar aqui OK, OK. Vou adicionar Authentication Type EAP, EAP Types Smart Card, vou adicionar o Client Friendly Name SW. Se eu não coloco o Client Friendly Name, qualquer cliente redes vai cair nessa regra. E às vezes a gente quer que só caia os switches na cabeada e os access points na Wi-Fi. Então por isso que a gente também restringe pelo Client Name, tá? Vou dar aqui um Add, vou colocar NAS Port Type Ethernet. Que também é outra forma de diferenciar quando é cabeada e Wi-Fi, tá? Next, Grant Access, EAP Types Certificado. Vou desmarcar aqui os menos seguros. Next, 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 Finish. Então eu tenho aqui as duas regras de computador e de usuário, tá? Legal é a gente mover as regras lá para o começo. Então eu vou colocar a do computador antes da do usuário e senha aqui. Vou mover a do usuário para depois da do computador. Agora vamos mudar para ele autenticar com certificado, tá? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, antes de derrubar a rede, eu vou abrir o MMC. Eu vou adicionar dois snap-ins aqui, certificado, conta do usuário local, certificado de novo e a conta do computador. Vou dar um OK, deixa eu fechar aqui. Aqui na conta de usuário, se a gente for em personal, a gente vai ver que não tem nenhum certificado, então eu vou vir aqui, botão direito em personal, todas as tarefas, solicitar um novo certificado, avançar, avançar, vou escolher aqui usuário, vou dar um registrar, ele vai gerar o certificado do usuário. Dentro de certificado, personal certificado, vai ficar o certificado, eu posso clicar aqui para olhar ele, ver aqui os detalhes do certificado. Vou gerar um certificado agora para o computador também, que dentro de personal não tem nada, vou botar botão direito, todas as tarefas, solicitar um novo certificado, avançar, avançar, computador, registrar, concluir, e a gente acabou de gerar um certificado agora para o computador também, tá? Aqui os detalhes do certificado. Ok, vou fechar o Snap-in, vou vir aqui na placa de rede agora e vou mudar para autenticar com certificado. Aqui em autenticação, eu vou mudar aqui EAP PAP para certificado ou cartão inteligente, que configurações eu deixo marcado tudo aqui, e configurações adicionais eu garanto que está computador e usuário. Vou dar um OK. Ele falhou aqui em autenticar, pessoal, mas aqui é o seguinte, ó, ele provavelmente falhou em validar o certificado do servidor. Então aqui, ó, em configurações, desmarca aqui validar a identidade do servidor. Vamos desabilitar, ativar, não deu certo. Vamos olhar aqui as regras. Provavelmente o que ele está reclamando aqui é dessa condição aqui, ó, Smart Card ou outro certificado. Vou remover ela, deixa só o EAP. E foi. Então vamos corrigir isso aqui na outra também, tá? Na do computador. Essa condição aqui do EAP Types, ela sempre dá um problema, às vezes funciona, às vezes não dá, então vamos remover ela aqui. Se a gente vier aqui agora no Event Viewer, tá? E dar um refresh, a autenticação que a gente fez agora, ó, ela caiu no grupo com certificado. Tá funcionando a rede, bora dar um logoff e ver se o computador vai continuar autenticado, tá? Porque com o usuário e senha sem o certificado, na tela de login do Windows, ele parava a rede. Continua funcionando. Se a gente for na suíte, a gente vai ver que está autenticado ainda. E agora, se eu vier aqui no Event Viewer, eu vou ver que o último login ele fez com a conta do computador. E caiu na política Computer Certificate. Só que assim, pessoal, vamos combinar que ficar gerando o certificado para cada usuário, para cada computador manualmente, não é legal. E também indo de computador em computador configurando a placa de rede. Então agora, o que eu vou fazer para vocês aqui? Vou mostrar como automatizar esse processo para qualquer máquina e usuário do domínio. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar logado aqui como administrador, porque se eu tentar logar, por exemplo, aqui como Black IT, ó, ele vai logar, só que assim que ele logar vai derrubar a rede. Bora dar uma olhada. Olha, não trocou de usuário. Vamos esperar o processo de login. Só ele logou como Black IT, só que estava autenticado até agora há pouco com a conta do computador
e agora ela está não autorizado, tá? Porque ele tentou trocar para a conta do usuário e não foi, porque a configuração da placa de rede está por certificado, então não funciona mais senha. E o que acontece, se eu vier aqui no MMC, adicionar o Snap-in, certificado, ok. Como eu não sou administrador, só dá para ver o certificado local do usuário. O usuário Black IT, ele não tem um certificado. E eu nem consigo, tá, colocar um certificado para ele, porque agora ele está sem acesso à rede. Então eu não consigo gerar um certificado para ele e a conexão falhou. Bora corrigir isso, tá, pessoal? Eu vou criar aqui agora umas group policies para a gente configurar a rede automaticamente, para você não ter que configurar placa de rede por placa de rede, computador por computador. E se o cara coloca numa dock ou coloca numa placa de rede nova que não é onboard, tem que configurar também. Vou fazer de uma forma aqui que qualquer placa de rede que o computador venha a reconhecer, ela já venha configurada. Também, pessoal, gerar automaticamente o certificado do computador, o certificado de qualquer usuário que logar no computador pelo domínio. Então vamos aqui no servidor, vamos aqui no local computer, tools, group policy manager. A gente vai navegar até a raiz do nosso domínio, vai aqui em linked groups, vai clicar aqui, botão direito, create a GPO in this domain and linked here. Vou chamar essa daqui de 802.1x network config. Deixa eu renomear ela aqui. 802.1x. Aí eu vou clicar com o botão direito dela, botão enforce, e vou editar ela. Ele vai abrir aqui o Policy Manager Editor. Vamos navegar aqui em duas configurações, para a gente habilitar o serviço da placa de rede. Vamos navegar aqui em Policy, Windows Settings, Security Settings, System Service. Vamos procurar o Wired Autoconfig, dar um duplo clique, definir Automatic e OK. Aí a gente vai habilitar o serviço de autenticação na rede cabeada com fio, né, em todas as máquinas. Esse aqui é o nome em inglês. Aquele nome que eu mostrei antes é o nome para Windows em português. E a gente também vai aqui em Wired Network Config, vou dar aqui Create a New Wired Policy, vou chamar aqui de Lab Wired Network Policy, não vou marcar nada aqui. Em Security, eu vou mudar aqui para Smart Card ou Certificate, vou dar aqui Propriedades, vou desmarcar para verificar o certificado do servidor. Aqui vou dar Advanced, vou marcar aqui Enforce, mudar aqui para 120 segundos o held, Single Sign-On After Windows Login. Vou dar aqui um Apply, um OK e vou fechar. Vamos criar uma outra GPO, vai ser Auto Enroll Computer Certificate. E aí eu vou gerar o certificado, está automaticamente dos computadores para qualquer computador novo que entrar no domínio. Vou dar aqui um Enforce, vou dar um Edit, ele vai abrir o Policy Editor para essa regra. Vou navegar aqui Computer, Policy, Windows, Security. Aqui em Public Key Policies, Certificate Service Client Auto Enrollment, vou dar um duplo clique. Está não configurado, eu vou mudar ele para Enable, marcar essas duas opções aqui e dar um OK. E aí eu fecho. E agora eu vou criar, pessoal, aqui uma outra Group Policy para gerar o certificado de cliente, tá? Podia ser tudo numa Group Policy só, mas separado fica muito mais fácil de você entender o que está aplicado e o que não está. Vou dar aqui um Enforce e vou dar um Edit. Só que em vez de fazer a configuração na área do computer, a gente vai fazer essa configuração na área do user, tá? E a gente tem que mudar duas coisas aqui. Policy, Windows Settings. Aqui em Security Settings, Public Keys. Eu vou clicar aqui no Certificate System Client Auto Enrollment do usuário e vou fazer a mesma configuração, Enable e marcar aqui as duas. Só que tem um problema, pessoal, ele derruba a rede antes de aplicar as GPOs quando o usuário novo loga e gerar o certificado. Então a gente tem que fazer uma configuração aqui para o computador segurar a autenticação até executar essa GPO. Aí, pessoal, a gente vai navegar aqui na parte do computador em Policies, Windows Administrative Templates, System, vamos procurar aqui, ó, Group Policy, e aqui dentro de Group Policy vamos procurar aqui, ó, Specify Startup Policy Process Wait Time. Dá um duplo clique, vamos botar o Enable e mudar aqui para 120 segundos, tá? Que é geralmente o tempo que é suficiente. Dá um OK. E aí o computador vai esperar 120 segundos para aplicar essa Group Policy. Vou dar aqui um Exit. Aí o que acontece agora? Eu vou sair aqui do usuário Black IT. Vou logar aqui como administrador.
Vou abrir o CMD aqui como administrador e vou atualizar as GPOs aqui nessa máquina. Eu vou apagar os certificados, tá? Que eu gerei na mão. Vamos ver se ele vai gerar automático. Apagar aqui o do computador apenas, tá? Excluir. Eu vou dar então aqui no Command Prompt como administrador GP update /force e ele vai aplicar as políticas. Se der tudo certo, ele vai gerar o certificado do computador. Vamos voltar aqui no Snap-in, dar um F5 e ele não gerou o certificado. O que acontece, pessoal? Os certificados padrão, os templates de certificado padrão do Windows, eles não funcionam o Alter Row, tem que ser feito manual. Então a gente precisa criar templates específicos para o nosso uso, tá? Então como é que a gente faz, pessoal? A gente vem aqui no Server Manager, Tools, e vamos aqui em Certification Authority, vamos navegar até Templates, botão direito, Manage Templates. A gente vai procurar aqui, pessoal, 2 templates para duplicar. O primeiro deles é o Computer. Se a gente der uma propriedades aqui nele, ó, o domain computers, tá? Ele não tem a opção de Alter Row, só em Row para fazer manual. Eu preciso duplicar esse template para poder ter a opção do Alter Row. Então eu vou vir aqui Computer, Duplicate Template. Aqui eu não vou mexer nada. Em General, eu vou chamar ele aqui de Lab Computer. Aí eu posso mudar aqui a data de validade, a data de renovação, publicar o certificado no Active Directory, interessante, e não gerar um novo se ele já existir. Aí a gente vai só recuperar o certificado. E aqui em Handling eu deixo para Private Key to be Exported desmarcado, tá? Vou dar aqui em Security, Domain Computers, aí eu coloco Read para ele poder ler o template e o Alter Row. Dou um Apply, dou um OK. Vou procurar aqui o Users, vou fazer a mesma coisa, botão direito, Duplicate Template. Aqui eu não mexo nada. General, vou mudar aqui para... Posso mudar isso aqui. Vou marcar aqui para ele automaticamente um erro e importar o certificado se existir publicado no AD. Request Handler, eu vou desmarcar Private Key aqui to be Exported, que eu não quero que o usuário final consiga exportar a chave privada dele e levar para outro computador. Ele tem que ser feito pela GPO. E aqui em Security, eu vou dar aqui para o Domain Users permissão de Enroll e Read. Dá um OK. Aí eu vou fechar aqui o gerenciamento de templates. Se eu ver aqui Certificate Template, eles não estão aparecendo aqui. Eu tenho que vir o botão direito, New, Certificate Template to Issue, selecionar os dois e adicionar aqui na lista de templates. Vou minimizar, voltar aqui no Windows 10 e vamos rodar o GPO Update de novo. Beleza, vamos dar um F5 aqui e ele gerou a conta do computador. Só que tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou adicionar o Snap-in do usuário local, certificado, minha conta de usuário. Vou apagar o certificado do administrador que a gente gerou manual naquela hora. Vamos atualizar de novo e ver o que vai acontecer. Pessoal, ele não gerou o certificado. O que acontece? O certificado padrão ele gera normal, mas só que tem que ser manual, não gera automático. O certificado automático, para ser gerado, ele precisa que a propriedade do usuário, aqui no caso o administrador, precisa que ele tenha o e-mail configurado. Aqui em General, eu tenho que botar administrator@lab.local. Não precisa ser um e-mail de verdade, mas o campo e-mail tem que estar preenchido com alguma coisa única desse usuário, tá? Então vou colocar o nome do usuário @domínio aqui. Vou fazer a mesma coisa para o Black IT, que ele também vai precisar disso. Todos os usuários vão precisar ter o campo e-mail preenchido, tá? Então na hora de criar o seu usuário aí, preenche o e-mail, mesmo que seja um e-mail que não mande para fora, né? O e-mail só para constar aqui. Vou colocar blackit@lab.local. Ok. Vou rodar o GPU Update de novo aqui. Beleza, pessoal, ele terminou de rodar aqui, bora ver o que aconteceu. Aí, ó, gerou o certificado do administrador. Aí agora é o seguinte, pessoal, nossa rede está funcionando, tá? A gente pode ver aqui que o servidor tá pingando. Na suíte, show, authentication, session, interface, eth0/0, details. Tá autenticado como administrador, @lab.local. Vou dar um logoff aqui. Continua funcionando. Se a gente for aqui na suíte agora, ele mudou para a conta do computador. Agora eu vou logar de novo com o Black IT, que não tinha certificado, e ele deve gerar o certificado automaticamente.
Ele demora um pouquinho, porque ele espera aquele tempo para aplicar a GPO, tá? Dos 120 segundos. Então ele não derruba a rede enquanto ele não aplica a GPO. Aplicou, não caiu a rede. Se a gente for olhar aqui na suíte, a gente está logado agora ainda com a conta do computador. Vamos esperar um pouquinho aqui, que ele deve trocar para a conta do Black IT assim que ele passar o held time, que é 120 segundos. Se a gente der uma olhada aqui no MMC, tá aí, pessoal, ele autenticou com o Black IT, ele tá com o certificado gerado, tá? Uma coisa aqui que a gente parou de pingar a máquina, mas a gente tem que verificar uma coisa, tá? Vou mudar aqui um CMD, vamos ver se ela tá pingando para fora, né? Ela não está pingando para fora, vamos lá no servidor ver por que falhou a autenticação. Então a gente vem aqui no nosso Event Viewer, dá um refresh, e a gente está vendo aqui que ele não tentou autenticar com a conta do Black IT, tá? Isso pode ser porque a máquina aqui está muito lenta por causa do lab e ela não conseguiu fazer isso dentro daqueles 120 segundos. Então eu vou dar um sair do Black IT aqui, deveria funcionar, mas essa máquina no Windows 10 está muito lenta. Olha, ele voltou a funcionar. Na suíte aqui está autenticado com a máquina, o Windows 10 está autorizada. Então deixa eu logar com o Black IT de novo. Ah, tá. Tem outro detalhe, né? Tem que logar com o Black IT no domínio, né? Não o Black IT local, daqui eu também tenho um Black IT local na máquina. Ah, aqui no suíte já mudou para o login do Black IT, ó. Continua funcionando a rede. Está funcionando. Vamos criar um usuário novo e ver se ele vai fazer todo o processo no usuário novo também. Então eu vou criar aqui user, teste, a senha. Vou editar esse usuário necessário. Vou dar um logoff aqui então no Black IT e vamos logar com aquele usuário teste. Ó, tá vendo, ó? A máquina tá muito lenta e não deu tempo de processar, tá? Ele acabou não autenticando, não autorizando. Bora ver se o certificado foi emitido. Beleza, pessoal, ele até gerou o certificado, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também para resolver isso, tá? É aqui na suíte, a gente pode vir na interface, colocar aqui Authentication, colocar aqui Periodic. E Authentication, Timer, Reauthenticate, e a gente coloca aqui um valor, digamos, 10 segundos. Aí ele vai reautenticar de 10 em 10 segundos. Se a gente olhar aqui os detalhes da porta, ainda está não autorizado, tá? Mas logo mais ele deve autenticar a porta novamente, quando passar o tempo. Ou eu posso forçar, dando um chute e um no chute na porta, ou um login e um logoff no usuário, tá? Mas isso está acontecendo só porque a minha máquina aqui de teste está demorando muito para o usuário logar. O que você pode fazer se continuar acontecendo isso com você, tá, pessoal? É só você, ó, já reautenticou. Na verdade, porque eu dei o logoff. Você pode mudar o tempo lá do wait time da GPO, lá na GPO de certificado do usuário, e também você pode ir lá na GPO de configuração da placa de rede, mudar o held time. Ambos eu coloquei 120 segundos, coloca múltiplos de 60 até você achar um tempo que funcione para você. Então é isso, né, pessoal? Desculpa aí um vídeo um pouco longo, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, também tem muita gente que gosta, não dá para agradar todo mundo. O vídeo aqui tem muitos detalhes que até eu mesmo que faço isso direto fico meio confuso, então é bacana para mim também ter esse vídeo gravado para poder mandar para o cliente ou consultar caso eu não lembre algum detalhe das coisas que eu já testei em lab. E é isso, a gente se vê na próxima.